Tá começando mais um Pode Entender, um podcast para você melhor entender a pregação. Todas as quinta-feiras, a partir das 7 da manhã, um episódio novo, um episódio disponível para você que viu e ficou com alguma dúvida do sermão do último domingo, ou para você que não viu, mas para já ter uma ideia do que aconteceu no último final de semana. E para somar forças no time, hoje eu conto novamente com a minha querida irmã Esther. Tudo bem, Esther? Oi, Dé. Oi, pastor Lindenberg. Tudo bem comigo? E vocês? E também com o nosso amado pastor Lindberg. Tudo bem, pastor? Bom dia, André. Firme na caminhada. Obrigado pela oportunidade, mais uma iniciativa para alimentar esse rebanho que Deus nos concede. Bom dia, Esther. Que sejamos bem-sucedidos em mais essa empreitada. Está começando Pode Entender, um podcast para você melhor entender a pregação. Então vamos seguir com o nosso programa. Pastor, o senhor disse na pregação como a forma que Deus nos fez, imagem é uma presença de algo, semelhança, uma essência. Me diz uma coisa, quando Adão pecou, essa essência mudou? Boa, uma questão muito necessária, pertinente, porque a essência continua a mesma em todos, mas a diferença está quando esta essência ela é justificada, perdoada e abraçada pela graça especial. É isso que Calvino traduz como graça comum e graça especial. Deus não nos tirou o Espírito. É interessante observar que ele diz, como você fiel a Gênesis, que é o texto que a gente está usando nas mensagens, quando ele diz, eu não contenderei mais com o Espírito do homem. Ou seja, ele não tirou, ele é que não vai mais fazer essa comunhão. Porque como ele não anda com os Isso. pecadores, ele não andaria mais com a essência que está no homem. E esta essência, sem a presença de Deus, ela é a essência que foi alterada pelo pecado. E ela só será novamente essência na sua forma original quando realizado o novo nascimento. Ou seja, aquele espírito velho ou de carne, como o Antigo Testamento trabalha, ele vai ser tratado, remodelado, como eu tenho chamado também de modificado espiritualmente, para aproveitar o grande nicho da ciência, que é a modificação genética. Nós estamos com a modificação espiritual. Então, aquela essência foi realmente modificada. E é interessante fazer essa leitura, que eu lembro-me do estudo sobre o tema da regeneração, que foi para mim um tema muito caro, apesar de ser a base, o basilar do cristianismo, a regeneração, a figura exegética da regeneração, que é uma mudança de pele, regenerar a pele. Aí no hebraico e no grego seria regenerar o corpo. Então, aquele corpo que foi abatido, alterado, violentado pelo pecado, ele sobrepôs com sua gordura excessiva do mal, ele cobriu, digamos assim, na linguagem mais formal, ele cobriu o espírito, ele engana o espírito, com a forma muito clara de fazer com que Eva, para me reportar o sermão propriamente de ontem, para evitar que Eva e Adão escutassem, ele tão somente alicerçou o ouvido, não alimentou a capacidade do espírito, que é quem nos faz escutar. Então, Adão e Eva ouviu como todos ouviram e não refinou pela escuta. Então, de fato, o espírito já embevecido pelo pecado, onde reside na carne, onde reside o pecado, o espírito já foi, digamos assim, dominado, embevecido, iludido, enganado, para não escutar o que outrora já tinha sido dito, o que Deus de fato disse. Então, naquela linguagem comum que nós usamos muito, parece-me que quando o espírito está envoltado na carne, o que Deus falou, ou mesmo o que nós falamos, entra no ouvido e sai no outro. É a expressão mais comum para dizer você não escutou, muito embora tenha ouvido.
Então, eu acredito que quando o pecado predominou pela possibilidade humana que nós somos criados com essa possibilidade de satisfazer a carne e não o espírito, a essência foi abortada. Ela agora é uma presença, porque a minha forma não mudou, eu continuo bípede, racional, pensante, mas eu não sou mais aquele Adão e Eva que foi criado e atribuído como gestores do mundo na figura, na imagem do paraíso. Então, eu acredito que a essência modificada nos faz ser Caim, por exemplo. Como escutar a voz de Deus com tantas distrações? Eu estou usando essa palavra distração porque ela foi usada na pastoral do pastor Petrônio lá 2 domingos atrás. Então, como é que a gente ouve, escuta, na verdade, que é o que o senhor usou mesmo, com tantas distrações nesse mundo contemporâneo e com o diabo ali nos tentando o tempo todo? Olha, eu li a pastoral do Petrônio, pastor Petrônio, eu achei interessante demais a palavra distração, porque eu me reportei a Adão e Eva. Adão e Eva distraídos com a beleza do jardim que tinha sido criado, é nessa hora de distração que a serpente fala. E eu lembro-me de uma questão que nós levantamos. Caramba, por que Deus deixou a serpente lá? Por que ele permitiu que a serpente ficasse lá para falar? Poderia ter ficado só os dois. Então é interessante lembrar que Deus não nos ensina tirando-nos da possibilidade da aprovação. Ele nos ensina com a aprovação. Então, se não tem a possibilidade do encanto, que foi o instrumento da serpente, eu não teria como provar a minha fidelidade a Deus. Então, é muito fácil observar isso quando um pai cobre o filho o tempo todo de brinquedos, passeios e coisas boas. Então, essa é a imagem que ele tem do pai. No dia que o pai faltar ou não der o que ele pediu, o pai passa a ser ruim. Deus faz diferente. Desde o início, Deus vem dizendo como é que nós vamos viver. E nós vamos viver enfrentando exatamente as provações. E os registros estão lá diretamente no texto sagrado. E como é que isso funciona? Pela distração. Porque a distração é desconectar a razão. Quantas vezes, veja, distração não é contemplação. Distração é tirar a tua atenção. Tirar a tua atenção da essência daquilo que eu estou vendo. Então, cadê a essência da beleza do que foi criado? Adão e Eva se encantam com o que foi criado e quem se encanta facilmente desencanta. Então, é muito importante ficar atento a isso, né? Eu estou encantado, mas eu estou contemplando o que Deus fez. E não apenas achando tudo bonito se chegar de perto. Tem uma expressão que eu vejo muito pelos artistas, quando você vai para uma exposição de arte e ele diz, olha, o melhor movimento para ver uma arte vai exigir tempo, porque você vai olhar 2 vezes pertinho, 3 vezes distante. Esse movimento é que faz você contemplar, porque você bate o olho de longe, olha que quadro lindo. Você chega perto, não é tão lindo assim, então se afasta de novo. Onde é que está o lindo? Onde é que está o belo? Onde é que não está? Se Adão e Eva, em vez de ter se encantado e usufruído da beleza do paraíso, tão somente pela superficialidade do que eles viram, se ele tivesse feito esse movimento, vai mais perto, fica mais longe, é o tempo que eu tenho para contemplar e não emitir, como diz Provérbio 19:2, e não emitir um conceito precipitado. Todo mundo acha lindo? Está lindo demais. No dia que você vê de perto e faz esse exercício de contemplação, o lindo não é tão lindo assim. Então, se ele tivesse observado, pois não. E até para refletir sobre aquilo, meditar Isso. sobre aquilo em outros ângulos, né, pastor? Isso. Se ele tivesse pensado tudo isso que Deus fez, a maneira como ele fez, e para o que ele fez, eu não teria distraído, e distraído entra o inimigo que pega você na distração. Isso está muito latente. A palavra do pastor Petrônio ficou muito claro isso, né? Quantas vezes... Veja, eu vou dar um exemplo, me veio à mente agora. Olha a distração de Davi. O que aconteceu com ele na janela? Tá vendo? Então, Verdade. então, o pastor Petrônio pegou a palavra-chave. Distração é tirar a minha possibilidade de, em tudo, refletir. Não tomar decisões precipitadas. Não se embevecer com a beleza exterior, que é o que a palavra também fala várias vezes. Então, realmente, essa distração vai nos levar a essa vida
de descompromisso com a essência, embevecido com a imagem. Pastor, nas mensagens dominicais, vocês têm destacado alguns verbos. São ações, né? Nesse, o senhor destacou escutar, obedecer e esperar. O senhor pode falar um pouco mais para a gente como podemos aplicá-los? Oi, Esther, mais uma vez obrigado pela pergunta. Aliás, um conjunto de perguntas muito bem elaboradas e nos traz a oportunidade de continuar. O sermão é como se sentisse na continuidade do púlpito. Muito obrigado pelas colocações. E também pela observação. Às vezes nem todos prestam essa atenção que você pontuou. O uso dos verbos. Muito interessante. Na realidade, a tentativa de estar usando verbos e mexer com verbos, né, é exatamente para despertar a igreja para a ação. Ouvir, refletir e agir. E o verbo tem essa força do movimento, a força da ação. Especificamente dentro do que nós abordamos, que foi na mensagem da noite, uma geração que escuta, exatamente para provocar uma geração que não escuta mais. Uma geração que ouve porque tem ouvidos. Quantas vezes a gente escuta as pessoas dizerem exatamente isso, né? Escuta o que não quer ouvir, ou ouve o que não quer escutar, e diz, felizmente nós temos ouvido. Então veja, essas coisas demonstram uma sociedade intolerante. Porque escutar exige refinamento. Escutar exige aquele trato que alguns educadores usam para que você assimile o que estuda, o professor assimila o que pesquisa, o aluno assimila o que estuda, e juntos assimilam as lições necessárias dessa relação ensino-aprendizado. Nas igrejas reformadas, talvez até outras também, a ênfase e o zelo pelo ensino, fazer do púlpito uma sala de aula, levar as mensagens ensinadoras, esse recurso vai exigir muito da apropriação, do desejo de ver a prática daquilo que nós pregamos. Então, usar verbos é uma estratégia pedagógica para levar a igreja à ação. Especificamente nos 3 que eu citei ontem, como já disse, provocando uma civilização que não escuta mais, entendi que Noé é o paradigma de uma geração que escuta. Curiosamente, numa época muito mais difícil. Mas ele escuta Deus. E a prova que ele escuta é que ele faz exatamente o que escutou. Então essa é a demonstração. Obrigado, pastor. Esther, sei que você tem um recadinho aí para dar para o pessoal. André e Esther, muito obrigado por esta oportunidade. Parabéns pela iniciativa. Tudo que vier para complementar o ensino daqueles que participam conosco é sempre bem-vindo. Somos uma igreja ensinadora, assim continuaremos. Muito obrigado mais uma vez, perguntas bem dirigidas e facilitaram bastante complementar o que nós tínhamos iniciado neste último domingo. Somos uma geração que escuta dentro da trajetória humana. Que fique bem evidenciado esse compromisso de sermos uma geração de pessoas modificadas, capazes de escutar a voz de Deus. E a demonstração é fazer exatamente conforme Ele mandou. Muito obrigado, boa semana a todos. Esta série, A Nossa História, está nos dando a oportunidade de ouvir 2 pastores falar sobre o mesmo tema em um livro, o mesmo livro. Então eu estou achando uma experiência muito interessante. Por isso, a minha dica é que vocês ouçam novamente as mensagens, de preferência na sequência. Assim fica mais fácil para a gente refletir, entender e fazer conexões. Foi muito bom estar com vocês hoje, né? Pastor Lindbergh, um abraço. Tchau. Obrigado, Esther. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Deus abençoe.